Olá, minhas musas! Estou aqui de volta hoje num cenário diferente para gravar um vídeo diferente para vocês, né? Hoje vai ser aqui respondendo a caixinha de perguntas que eu deixei lá no meu Instagram para vocês e vocês mandaram umas perguntas bem legais, tá? E eu tô bem empolgada para responder. Eu selecionei então lá na caixinha, né, as perguntas que eu considerei mais relevantes, a fim de que vocês me conheçam um pouquinho mais, tá? Porque tem perguntas pessoais e também tem outras perguntas relacionadas a treinamento, planejamento. E eu abrirei futuramente novas caixinhas para dar mais oportunidade de vocês mandarem mais dúvidas referente a treinamento, né, questões hormonais, alimentação e também sobre mim aqui. Então fiquem atentos e me acompanhem, que eu sempre vou estar postando lá para vocês, para a gente ter essa interação, tá bom? A primeira pergunta é: quais são as melhores fórmulas para as espinhas? Quando a gente tem situações como essa, a primeira pergunta que a gente deve fazer é: quais são as causas dessa acne? Como a gente sabe, a acne, né, ela ocorre quando as glândulas sebáceas elas se tornam inflamadas, tá? Gerando cravos, espinhas. Surge ali na fase da puberdade, principalmente com os hormônios femininos nas mulheres, que são o estrogênio, e nos masculinos, que são os androgênicos. Então, tá, vou passar aqui para vocês algumas fórmulas que eu costumo utilizar depois de todo o diagnóstico do motivo daquela acne. Porque, como eu falei para vocês, ela tem diversas causas. Tem também as questões hormonais, como eu falei, tem relação alimentar, estresse. Tudo isso influencia no surgimento da acne e a parte genética também. Após esse diagnóstico, tá, eu começo com umas prescrições, tudo dependendo do diagnóstico que a gente tem referente a essa acne. O primeiro manipulado que eu gosto de utilizar é o sal palmetto, tá? O sal palmetto, ele é um fitoterápico com características androgênicas e ele vem sendo muito utilizado para tratar acne na mulher adulta, devido à sua capacidade de competir com os hormônios masculinos, né, que são os responsáveis pelos surtos de acne. As dosagens também, elas vão ser dadas de acordo com a necessidade, tá? Então ela não é uma receitinha de bolo ali. De acordo com a tua necessidade, será feita a prescrição e a gente vai acompanhando os resultados. O segundo manipulado que eu também gosto de utilizar, mas também, como eu falei para vocês anteriormente, depende do nosso caso, tá? Depende do que a gente precisa tratar. Ele se chama durasterida. A durasterida é um medicamento antiandrogênico, tá? Ele age diretamente na raiz do folículo piloso. Por ele ter essa finalidade antiandrogênica, tá? Ele auxilia fortemente também nessa característica da acne. Ele funciona também, como eu falei ali para vocês, para a questão dos cabelos, tá? Porque ele está na mesma família da finasterida, que também é utilizada para controlar a queda de cabelo. Mas, como a gente vem falando, né, sempre enfatizo isso. Tudo depende da dosagem e do que a gente está precisando tratar no paciente. Então, a gente não pode utilizar uma receita de bolo e, a partir da dosagem escolhida para aquele paciente, a gente precisa ir monitorando para ver quais outros resultados a gente vai ter. O outro manipulado que eu gostaria de falar para vocês é o Pantoforte da Farmaforma, tá? Que eu utilizo. Inclusive, tem um cupom de descontos lá para vocês. Ele serve principalmente para cabelo, unha e para questões da pele. Eu utilizo ele há 2 anos e ele me ajuda muito. E a outra pergunta aqui, né? Como você organiza a tua rotina para seguir teu plano? Então, é como eu sempre posto lá no meu Instagram. Só erra quem não se organiza. Tudo, exatamente tudo na nossa vida requer planejamento. Seja para você estudar, seja para você trabalhar, para o seu treino você tem um planejamento. E para a sua alimentação não é diferente. O segredo que eu diria para não errar é sempre me organizar. Pego ali um dia da semana, faço todas as minhas marmitas, organizo. Eu tenho uma empresa de marmitas também que me ajuda com as minhas refeições, tá? Sempre tento montar meu plano de uma forma que tenha alimentos práticos como aveia, banana, coisas que eu possa comer de uma forma rápida, até porque a minha rotina é muito corrida. Então, como eu disse para vocês, tudo é questão de organização. Muito interessante essa pergunta aqui, né? Porque na categoria Wellness as meninas não podem mostrar muito as costas? Aí eu vou dizer para você que depende, tá? Porque atualmente nós temos 2 federações, que é a NPC e a IFBB, tá? Ambas as federações têm padrões diferentes de poses, biquíni, shape também, então varia muito. Por exemplo, na NPC, que é a que eu sou atleta hoje, você não precisa mostrar as costas. Vocês vão avaliar ali na sua pose de costas. Posterior de ombro, vão avaliar
glúteo, a gota, se tem a gota, né? Membros inferiores bem desenvolvidos. Já na IFBB, tira o cabelo das costas ali para fazer a pose, aí eles vão avaliar suas costas, né? Cintura fina, né? Até porque as poses são bem centralizadas. Vão avaliar ali o seu glúteo, você não precisa ter o glúteo gota, mas precisa ter o glúteo redondo, o aspecto muscular cheio, e membros inferiores desenvolvidos, mas não tão agressivos quanto da NPC. Varia muito de federação, essa questão de mostrar ou não mostrar as costas. Nossa, gente, essa pergunta aqui é forte, hein? O que te motiva a acordar cedo todos os dias e seguir sempre no corre? Nossa, eu vou entrar aqui numa viagem espiritual para vocês, assim, porque eu sou uma pessoa muito espiritual, tá? Eu não digo religiosa, porque eu não tenho uma religião, mas eu sou uma pessoa muito espiritual. E eu sempre acreditei muito que Deus e o universo, eles tinham um propósito para mim. Para muita gente pode parecer besteira esse tipo de papo, mas assim, ó, isso é uma das coisas que movem muito a minha vida. Eu acredito muito assim que desde quando eu comecei, né, nesse mundo do treinamento e tudo, eu sempre soube que eu queria, por exemplo, ser uma educadora física, porque eu sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas e despertar nelas essa motivação que eu tenho. Eu me considero uma pessoa muito resiliente, tanto que eu até tenho essa tatuagem aqui de resiliência, porque independente das dificuldades e das coisas que eu já passei na minha vida, eu sempre fui muito crente, muito confiante nesse propósito que eu tenho. E dia após dia no meu trabalho, e estudando e vendo relatos das alunas e tudo, isso se concretiza mais ainda no meu coração. Então, eu diria e sempre digo para as pessoas que eu acho que o que me motiva todos os dias é saber que eu tenho esse propósito de não só transformar a minha vida, mas poder transformar a vida das pessoas. Treinamento, o cuidado, alimentação e tudo, eles vão muito além do que tu ter um físico mais estético. Eles interferem assim lá na tua alma, sabe? No teu ser. Então, acho que é isso que me move, assim. Eu entrei numa viagem bem... Mas eu diria que é isso, assim. Eu sou uma pessoa muito realizada com o que eu faço. Muito mesmo. Uma das coisas que eu sempre pensava todos os dias é que a gente vê sempre na nossa trajetória pessoas que são muito frustradas com as suas vidas, com as suas profissões. E eu sempre pensava assim, cara, eu não quero ser assim. Eu não quero ser aquela pessoa que sofre para levantar de manhã e assim, olha, eu todos os dias da minha vida eu levanto muito feliz por fazer o que eu amo e por saber que tem pessoas que dependem de mim e que esperam por isso, sabe? Ai, eu fico emocionada. Ai, mas é isso. Quero saber como perder a pochete e se é possível sem dieta. Ainda no momento não trabalhamos com milagres. Se a gente fazendo dieta e treinando já é difícil, imagina sem, né, minha amiga? Mas assim, ó, que a verdade seja definitivamente dita, é impossível, tá, perder essa pochete sem a dieta e sem todo um planejamento alinhado para isso. Uma coisa que você precisa saber também, que a gordura localizada, ela não vai sair só de um local. Quando a gente passa pelo processo de perda de gordura, a gente vai perder a gordura por completo, como um todo. Então não existe essa questão de gordura localizada. Obviamente que em regiões que você tem mais concentração de gordura, ou seja, que você tem mais células de gordura, vai ser o último lugar que vai sair. Sim, aquela pochetinha ali vai ser o último lugar que vai sair a gordura. Ela dá trabalho para sair, mas ela sai. O que a gente precisa disso? Dieta alinhada, né? Déficit calórico para isso, porque não existe perda de gordura sem déficit calórico. E eu tô falando de perda de gordura sólida e não só diminuição de peso na balança. Treinamento alinhado e adequado para os seus objetivos, tá? E questão do seu eixo hormonal e toda a sua regulação hormonal estar regulada. Quando eu falo em regulação de eixo hormonal, não tô falando em hormônios, em tomar hormônio, viu? Não pensem que tudo gira ao redor disso. Regulação de eixo hormonal vai muito além do que você usar esteroides. Eu tô falando de alinhamento de vitaminas, de um exame de hemograma, enfim, todo o pacote completo, tá? Sem a dieta, ela não vai sair. Não vai sair. Tenha isso em mente. Você precisa ter esses 3 pilares que eu falei para você aqui. Planejamento da dieta, do treinamento e questões hormonais, né, exames laboratoriais, todos regulados para os seus objetivos. O que tu faz para resistir a comer besteiras? Então, gente, volto àquela palavra eterna que é o planejamento.
Eu sempre digo que o meu corpo, ele sempre me obrigou desde criança a ter uma vida fitness. Eu tenho alguns probleminhas intestinais, isso desde criança. Minha mãe sempre foi muito regrada na nossa alimentação. A minha mãe foi a principal pessoa que me inseriu no mundo fitness. Eu acho que ela nem sabe disso. Agora você está sabendo, mãe, foi você. Porque ela sempre foi muito regrada em relação à alimentação. Tinha dias para comer doce, tomar refrigerante. Ela tinha um planejamento para nós. Tipo, tal dia é o dia de comer uma sobremesa. Tal dia é dia de comer um refrigerante. Então eu cresci com isso. Tanto que na minha cabeça eu tenho, por exemplo, sábado é o dia que eu faço a minha refeição livre. Daí eu já fico a semana toda naquela expectativa do que eu vou comer no sábado. Essa questão de resistir às besteiras vai muito do planejamento. Você tem um planejamento alinhado, tudo, os hormônios vão estar tudo certinho, tudo, você não vai ter essa questão de comer besteiras. Agora, se você come com frequência, é tudo questão de hábito. Mudando seus hábitos, ajustando tudo, você vai girar essa chavezinha aí. E a outra pergunta é, por que você decidiu voltar ao YouTube? Bom, como eu falei ali no meu vídeo de retorno, eu resolvi voltar porque eu queria poder trazer aqui para vocês conteúdos que muitas vezes no Instagram fica muito raso, pela rotina do dia a dia, da correria, eu não tenho muito tempo para trazer para vocês. E um exemplo disso é essa caixinha de perguntas aqui, né? Muitas vezes eu acabo respondendo da forma mais breve possível, para não encher o Instagram de coisa, enfim, e não consigo ser clara no que eu queria explicar para vocês. E através do YouTube eu consigo trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então, esse acho que foi um dos principais motivos de eu ter voltado. Existe uma maneira fácil para perder peso? Quando a gente fala em perda de peso, que peso, tá? Porque analisando toda a questão da composição corporal, né? A gente tem líquidos, a gente tem gordura e a gente tem músculos. Muitas vezes você vai ter uma perda de peso abrupta, né? Mas ela não vai ter sido uma perda de peso sólida. O que eu quero dizer com isso? Você não eliminou gordura. Você deve ter passado por algum processo em que você eliminou mais líquidos, né? Bebeu mais água, tomou um diurético, enfim, vários fatores. Então, essa questão da perda de peso, né, você tem que avaliar o que você precisa perder desse peso. Obviamente, deve ser a gordura, tá? Então, você precisa fazer uma avaliação da composição corporal para saber quantos por cento a gente precisa eliminar desse percentual e, consequentemente, reduzir o peso, para assim você chegar no seu objetivo. Uma coisa que você precisa saber também é que o nosso peso, né, o nosso músculo, ele pesa tanto quanto a gordura. Então, se você está fazendo um trabalho de hipertrofia alinhado à perda de peso, pode ser que na balança você não tenha tantos resultados, mas na composição corporal, quando faz a avaliação, você vai ver o que está sendo trocado ali, o que está sendo perdido, enfim. Então, sempre quando passar por esse processo, a gente precisa ter uma avaliação física, né, uma avaliação sempre de exames, como eu enfatizo, e assim chegar no seu objetivo para perda de peso. Quando começou a treinar, qual era o teu principal objetivo? Era ficar grande! Não, tô brincando. Sim, era ficar grande, tá? Porque eu sempre fui muito magra. Desde a minha infância, eu sempre fui dessa finura. Então, eu comecei a treinar porque eu queria que meu corpo ficasse forte, eu queria ser forte, né? Então, ali com os meus 14 anos, comecei a treinar. Aí, né, depois de 3 anos de treinamento, né, fui apresentada ao fisiculturismo. E é muito louco pensar sobre isso, porque há 6 anos atrás, 7 anos atrás, é o tempo que eu comecei a competir. Fisiculturismo, o esporte em si, mulheres na musculação, ele não tinha tanta visibilidade quanto tem hoje. Eu lembro que eu fui pesquisar um vídeo de mulheres competindo e assim, não tinha. Era bizarro. A gente via mais homens nas competições do que mulheres. E hoje em dia a gente sabe que é bem o contrário, né? As mulheres dominam os palcos, inclusive nós somos as mais esperadas para serem vistas, né? Então eu fico muito feliz por isso. E a partir disso, conhecendo o fisiculturismo, foi o que me direcionou até hoje, assim, é o que me motiva, tá sempre bem, independente de competir ou não, mas meu maior viés de motivação hoje eu diria que é o fisiculturismo. E a próxima pergunta que eu recebi aqui é: qual o melhor abdominal para perder barriga? Gente, tá? Assim, ó, desde os primórdios do treinamento, a gente sabe que o abdominal, ele não serve para perder barriga. Qual é a função do abdominal? Fortaleza do core. Por quê? Porque o core é o nosso centro de gravidade corporal. Se você tem um core fraco, se você tem um abdômen fraco, você não consegue
fazer um agachamento, não consegue fazer um terra, não consegue treinar membros superiores também, tá? Porque, como eu falei, é o nosso centro de gravidade e estabilização corporal. Então, você precisa ter um abdômen forte. Dores na lombar, também nas costas, tem como causas após o diagnóstico, tá? De fraqueza na região abdominal. Se você quer perder barriga, daí a gente entra nas perguntas anteriores, que é a questão do déficit calórico, dieta alinhada, treinamento. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Não estou querendo dizer que o abdominal não é importante. Como eu falei para vocês, ele serve para fortalecimento e também melhora do tônus muscular. Então você deve realizar exercícios abdominais, exercícios isométricos, principalmente são muito bons antes dos treinos de perna, tá? Você fazer prancha e tudo, por questão de estabilização e pré-ativação, tá? O abdominal, ele não serve para perder a barriga, ele serve para fortalecimento do nosso corpo. Desde que você começou, já ficou algum tempo sem treinar? E a resposta é não. Nunca fiquei sem treinar. O único momento que eu fiquei sem treinar, que é o maior período que eu me lembro de ficar sem treinar, foi quando eu coloquei a prótese de silicone, em 2019, que eu fiquei exatos 19 dias sem treinar. No 20º dia eu estava lá treinando, segurando os peitos para não saltar para fora. Mas é isso, assim, nunca fiquei sem treinar. Esse foi o período que eu me lembro mesmo. E essa próxima pergunta aqui, polêmica, tá? É o seguinte: você tomou algum tipo de anabólico para desenvolver mais rápido? Eu sabia que ia ter essa, né? Essa daqui não pode faltar. Essa ideia de que esteroides vão trazer resultados para você, ela já é mais que ultrapassada, vamos combinar, né? E isso tudo traz uma reflexão aqui para nós. Atualmente, que a gente tem visto, a moda é ser fake, né? Não, tô brincando. A moda é tu ser natural, né? Porque parece que finalmente, depois de tantos anos, as pessoas entenderam que o que vai trazer os teus resultados é tu fazer o básico bem feito. Ter um treino de qualidade, não vir para academia e fazer um treino fraco, ter uma dieta consistente. Isso não significa que você precisa ser um nível fisiculturista, mas você ter uma constância no seu planejamento e ter a questão, né, do seu eixo hormonal, enfim, sua saúde, principalmente para as mulheres, né? Para nós é uma luta bem difícil, se tratando dos nossos hormônios, que é uma bomba que a gente recebe todo mês, né? Então, essa questão do uso dos esteroides, tá? Em demasia, é o que a gente tem visto também, por mais que tem se falado muito em ser natural. E uma coisa que você precisa ter em mente também: os esteroides, eles têm finalidades clínicas, foi para isso que eles foram desenvolvidos, tanto que por isso eles são prescritos por profissionais que são aptos a isso. E também é utilizado nos esportes de alto rendimento, vários esportes. Não vamos puxar só pro lado do fisiculturismo, porque só porque é um esporte com finalidade basicamente 100% estética, as pessoas associam esse uso, né, dos esteroides, mas em outros esportes também se utiliza. E também uma coisa que eu preciso te lembrar aqui: não são todos os atletas que utilizam hormônios, até porque essa utilização dos esteroides é uma escolha única e exclusivamente sua, você não é obrigado a utilizar, e muito menos que isso te faça pensar que é o que vai trazer resultados significativos para você. Como eu falei e repito, os resultados que você tanto almeja estão a um passo de você fazer um treino bem feito, uma dieta consistente e em alinhamento hormonal. E uma coisa também que as pessoas têm o péssimo hábito é descredibilizar completamente o esforço de pessoas que utilizam esses recursos. E a pergunta que eu sempre faço: os atletas que você conhece de alto rendimento do fisiculturismo, que eles utilizam esteroides, né, em momento de preparação, enfim, em algum momento você vê eles não treinarem bem? Em algum momento vocês vê eles não fazerem uma dieta? Então fica essa reflexão. Se você pensa que os hormônios vão trazer para você os resultados que por desleixo seu você não tem, eu só te digo uma coisa: o único caminho que você vai ter é muita frustração. Então não se apeguem a essa ideia de esteroides, façam o básico bem feito sempre.
E a próxima pergunta é: qual a tua divisão de treino atualmente em off? Ela muda da divisão de treino na véspera de campeonato? Sim, gente, ela muda. A divisão de treino que eu faço agora é uma divisão de treino montada, né, para bater em cima dos pontos fracos, daqueles pontos que a gente precisa evoluir, né, que foram avaliados de acordo com o campeonato anterior, né, que eu fui recentemente, e também as avaliações que eu faço mês a mês. Já a divisão de treino ali na véspera do campeonato, véspera você quis dizer tipo 2 semanas antes, 1 semana antes, ela muda completamente, tá? Ali na última semana ali eu opto por fazer um full bodyzinho só para dar um estímulo no corpo, e no período de cutting, né, no período de preparação, o nosso treino ele não fica tão pesado, né? Não significa que eu treino leve, mas ele não fica tão pesado devido à própria questão do déficit calórico mesmo. Tem dias que você não consegue executar o treino com muitas cargas, e eu digo que ele é um treino mais específico, porque ele é um treino em que você vai trabalhar movimentos que não são comuns, a maioria, porque são pontinhos ali, você precisa pegar aquela parte baixa do glúteo, precisa martelar romboide, precisa martelar, entende? Então a divisão do treino ela é bem minuciosa. Fica um treininho um pouquinho mais chato, né? Mas é de acordo com o período que a gente se encontra. Então sim, a divisão ela muda. A minha divisão de treino atualmente eu treino perna 3 vezes na semana, tá? Sendo divididas em posterior, quadríceps e glúteo, tá? Sempre dando estímulo de posterior 2 vezes na semana. E os outros treinos são de ombros. Eu só treino ombros, eu não treino costas, devido às minhas costas já serem muito grandes para a minha categoria. E também em ambos os treinos eu dou estímulo de tríceps e bíceps. E a próxima pergunta aqui é uma pergunta bem polêmica também, tá, gente? Uma profissional me indicou espironolactona, mas tive sintomas como desânimo, cansaço. O que pode ser? Essa profissional indicou para ela espironolactona para tratamento de acne, tá, gente? Então, assim, é um assunto bem complicado, tá? Porque eu vejo várias alunas, pacientes relatarem que foram em determinados profissionais, né, para tratar problemas de acne, e foi recomendado o uso da espironolactona. Primeiramente, para você entender o que é a espironolactona, tá? Ela é um diurético poupador de potássio, que impede que os níveis de potássio fiquem muito baixos. Ele também é um medicamento utilizado como um anti-hipertensivo, tá? Que é quando você tem problemas de pressão arterial sem uma causa. Entretanto, tá? Os dados de eficácia para tal finalidade, eles são limitados. Esse tratamento ele é considerado o que a gente chama de off-label, tá? Ou seja, ele não tem registros específicos de que a utilização dele vá funcionar para o tratamento da acne. Mas qual que é o problema da utilização da espironolactona? Ela tem um efeito onde ela bloqueia um receptor que se chama aldosterona. Esse receptor, ele faz a ligação de hormônios androgênicos como a testosterona no nosso organismo, e também da progesterona. Por conta dessa inibição, tá? A justificativa que os profissionais têm é que ao baixar os níveis de testosterona, eles vão controlar os níveis, né, ali do folículo sebáceo da pele, fazendo com que reduza os níveis de acne na pele. Mas como eu falei ali no início, tá? Ela é um tratamento sem comprovação, e sempre antes de qualquer recomendação de manipulados referente a tratamento, principalmente para acne, é como eu falei lá naquela perguntinha lá do início, você tem que saber qual que é a causa dessa acne, se é hormonal, se é genético, se é alimentar. Então você não pode simplesmente fazer uma prescrição sem você ter um mapeamento completo para saber qual que é essa causa e o que vai funcionar nesse tratamento. Sempre que você utiliza manipulados, fórmulas, enfim, medicamentos que vão ter ação direta ou indireta no equilíbrio do seu corpo, no seu eixo hormonal, a gente vai ter outras disfunções. Por isso, então, essa prescrição ela tem que ser muito minuciosa, ela tem que passar por uma avaliação. Você tem que saber o que você vai estar tomando e se atentar sempre ao tipo de prescrição que estão fazendo para você. E a última pergunta aqui que eu vou responder para vocês, tá? Para o vídeo não se estender muito. Quando vai sair um dia na minha vida? Tipo um vlog, né? Ai, vocês me pedem muito isso, né? E eu vou fazer, tenho que fazer. Vou gravar aí um vlog, um dia de vocês comigo, um dia da semana que é bem corrido, que é, né, trabalho o dia todo, enfim, estudos. E vou postar para vocês. Vocês têm curiosidade de ver como é que é a rotina da musa, né?
vou postar para vocês. Então era isso, minhas musas. Foi esse o vídeo de hoje. A gente se divertiu bastante aqui respondendo essas perguntas e fiquei muito feliz com a interação de vocês, tá? Espero ter agregado um pouquinho do meu conhecimento aí e deixarei mais caixinha de perguntas para vocês mandarem lá e a gente fazer futuros vídeos aqui de perguntas e respostas para vocês. Me acompanhem nas minhas redes, que elas estão todas aqui na descrição, tá? Inclusive tem a minha playlist ali do Spotify, que muita gente me pede, as músicas que eu escuto durante o treino, eu deixei minha playlist ali para vocês. Então sigam ela lá, vamos curtir essas músicas boas aí e meter aquele treinão. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.